Tá legal? Tá bom assim? Olá, você que está aí nos acompanhando pela web rádio e que migrou para cá agora para a página do Facebook. Seja bem-vindo, você que chegou agora, é um prazer estar com você, vocês conosco aqui, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova, esse programa que se inicia agora e que assiste e trabalha com as questões do tema espírita, sempre de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec. Nós estamos aqui direto do Núcleo Espírita O Semeador, na cidade de Santo André, em São Paulo. Se você está aí nos assistindo fora de São Paulo, ou mesmo daqui, dá um toque pra gente, diz de onde você está aí nos contemplando com a sua audiência. Nós estamos chegando com esse programa aqui, que já está no ar há mais de 2 décadas, e você pode participar. Você liga pra gente no telefone 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está aqui dentro do Brasil, em outra localidade, o DDD 11. Você pode nos ouvir também pela web rádio. Esse programa vai ao ar pela web rádio osemeador.org todos os sábados às 18 horas e também durante a programação da web rádio durante a semana. Pode também mandar comentários para a gente, perguntas, opiniões. Diga o que você está achando do programa. Vai lá na sua página do Facebook e deixa lá o seu post para a gente lá. Deixa o like se você está gostando do programa. Compartilha, abre uma sala de vídeo para os seus amigos também assistirem conosco aí o Semeando a Boa Nova. Todos aqueles que interagem conosco concorrem com um brinde a um livro espírita. Um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos aqui com a equipe Apóstolos, nos telefones, a Suzete nos comentários e também no apoio, o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Flávio. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante interessante e bastante instigante para o nosso dia a dia, principalmente nos momentos atuais das sociedades modernas. Vamos falar sobre justiça divina e justiça humana. E para isso está conosco aqui o Durval Rezende, o nosso querido Durval Rezende, companheiro nosso, atuante tarefeiro do Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor do bairro do Cambuci, em São Paulo. Durval, é um prazer estar com você aqui novamente. Seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova mais uma vez. Nós é que estamos alegres com você aqui para falar de um tema, né, Durval, tão significativo que as pessoas tanto questionam, né, a respeito da justiça, né? Aliás, a pergunta do dia para você responder para a gente aí nas redes sociais, dizer o que você está achando aí desse tema é: você acredita em justiça? Diz para a gente aí se você acredita em justiça. Durval, falar de justiça divina e justiça humana, né, a justiça do homem. Qual a diferença que tem entre justiça divina e justiça humana? No Espiritismo a gente fala bastante desse tema, né? A justiça de Deus, a justiça de Deus. E o que é? Tem diferença entre justiça divina e justiça humana? Sim, nós temos diferença. Veja, Tuído, justiça é dar a cada um o seu. Uhum. E a justiça divina, ela faz exatamente isso. Ela dá a cada um aquilo que merece. Só que trabalha com o tempo e não com violência. Uhum. É isso que as pessoas às vezes não entendem. A justiça tarda, mas não falta. Tem um pensamento antigo que diz isso. Ela não tarda, ela vem no momento certo. Então justiça, ela demora, a justiça divina, porque ela é aplicada no momento adequado para o aprendizado do espírito. Uhum. Justiça não tem aquela relação de violência com o tempo. Tem que ser agora. Isso é vingança. Eu quero a justiça. As pessoas às vezes fazem manifestações. Queremos justiça. Não estão querendo justiça, estão querendo vingança. Né? Durval, só uma coisa, o seu microfone, deixa eu ver para você. Isso, agora acho que sim. Nós estamos aqui com o problema, ajustando o microfone do nosso convidado, Durval Rezende. Vê agora, Durval. Agora. Alô, oi. Agora está falando, ok. Desculpe. A pergunta que eu tinha deixado para o Durval, só para a gente poder recapitular para aqueles que não pegaram aí, era se a justiça humana e a justiça divina, elas são iguais, tem diferença, etc. Então, se você puder resumir tudo que você falou até agora para o nosso ouvinte e o nosso espectador Desculpe pegar a questão novamente, do microfone. não tem problema. Então, justiça é dar a cada um o seu. A justiça divina, ela é pautada em leis divinas, né? Ela é perfeita.
ela baseada nas leis naturais, na lei de causa e efeito, não é? Na lei do amor, claro, mas na lei de causa e efeito, ação e reação, e responsabilização pelos seus atos, não é? E também na colheita dos frutos positivos, porque quando se fala em justiça, às vezes a gente acha que justiça é quando nós fizemos algo errado e vamos sofrer uma punição ou sofrer as consequências. Não, mas justiça é também quando eu me esforcei muito e vou colher os frutos daquele meu trabalho, daquele meu esforço. É um merecimento. Não é? O merecimento do esforço de hoje virá. Isso também é justiça. Então a justiça divina existe, tanto nessas questões mais positivas, de colheita de bons frutos, quanto nas negativas, de colheitas de maus frutos. Mas a justiça terrena também existe. E ela é baseada em leis imperfeitas. Essa é a grande diferença. As leis humanas ainda são imperfeitas. Nós não podemos esquecer, Turíbio, que as leis humanas são feitas por homens. E os homens são imperfeitos. Mas à medida que o tempo vai passando, os homens vão evoluindo e a justiça terrena também vai evoluindo. Ela também vai melhorando. Não cobre das pessoas aquilo que elas ainda não podem dar. Os juízes da terra, terrenos, eles também estão em evolução, eles ainda não são perfeitos, eles trabalham na justiça porque eles também precisam aprender. E eles estão aprendendo lá a fazer o quê? A dar a cada um o seu. Né? A permitir que as pessoas colham os frutos dos seus atos. Perfeito. Aliás, nós podemos lembrar, né, Durval, para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, que a lei é feita para regular uma questão social, para manter as pessoas na sociedade harmonizada, equilibrada, justa, né? E aí a gente escuta aquele dito popular que diz assim, a justiça é cega. Porque parte do princípio que é isonômica, né? Igual para todo mundo, né? Mas a gente pode dizer que a justiça divina também é cega? A justiça é cega. Isso é um pensamento filosófico para dizer que ela trata a todos igualmente, independente de ser um poderoso ou uma pessoa simples, um rico ou um pobre. Né? Isso é nesse sentido que se fala que ela é cega. Mas a justiça divina não é cega. Ela é infinita, como diz o Kardec, mas não é cega. Ela vê exatamente o que foi feito e qual é a melhor consequência para aquele ato, para que aquele ato seja corrigido, reparado no tempo certo. Perfeito. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova hoje falando sobre justiça, justiça divina e justiça humana. Daqui a pouquinho a gente vai dar aí mais umas dicas de como você nos contata aqui. Marinho, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Prazer estar com você. Bom dia, Turíbio. Marinho, mais um dia de trabalho. Com certeza, estamos aqui todos juntos aqui no nosso estúdio aqui do Núcleo Espírito do Semeador, falando sobre justiça. Quando Kardec colocou todo o assunto da justiça no Corolário Espírita, e isso é um capítulo muito bem fundamentado, né? Muito bem normatizado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, será que Kardec queria dizer que a reencarnação é uma forma de manifestação da justiça para o espírito? Será que ele estava passando essa mensagem para nós? Olha, a reencarnação é uma forma de você ver que a justiça existe. Você vai ter que voltar lá para corrigir algumas coisas. Será que tem relação, Marinho? Com certeza, com certeza. Eu diria que até mesmo antes de que a reencarnação tenha um objetivo, a justiça, ela tem o grande objetivo do aprendizado, do desenvolvimento, através da justiça divina. Né? Como o nosso querido Dr. Durval nos explicou agora aqui, a justiça divina também tem as suas leis. Né? Da mesma maneira que na Terra nós temos as leis imperfeitas, como foram bem colocados ainda, a justiça divina tem as suas. E o interessante que, quando você perguntou da questão da justiça cega, né? A lei divina tem isso assim de uma maneira muito interessante, porque ela não tem preferências, ela não tem privilégios. Aquela justiça divina é a mesma regra para todo mundo, mas sempre levando em conta a condição de cada um. Ou seja, às vezes a aplicação da justiça divina pode trazer uma reencarnação, dentro da sua pergunta, mais branda para alguém,
E a mesma situação, talvez menos branda para outra. Quer dizer que a justiça é falha? Não, não é falha, porque nós ainda confundimos igualdade com uniformidade, né? A justiça divina privilegia a igualdade, porque diz o seguinte: olha, quando você estiver nessa condição, com esse mérito, a consequência é esta. Agora, quando você estiver nessa condição e não tiver mais mérito, a consequência é outra, né? Então você veja que há uma perfeição por trás, que com certeza durante o programa hoje Nós vamos explorar bastante esse tema, né? Hélio, se queria. Bom dia, Hélio, antes de mais nada. Bom dia a todos e a todas, né? O Emmanuel nos disse que ela é proporcional ao discernimento. O retorno nas relações sociais, relações afetivas, é proporcional ao discernimento. Na medida que a pessoa tem condição de ir entendendo, ela vai retornando para ele aquilo que a colheita que ele vai fazendo das suas plantações, né? Boas ou ruins, né? Muito bem, nós estamos aqui com o Semeando Boa Nova, lembrando a você que esse espaço aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes empresariais e domésticos, com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid-19, né? Avenida Dr. Cesário Bastos, 390 em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone da Cleaning Solutions para você anotar aí, 4437 1414. Se você quiser nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente. Também somos apoiados nesse espaço aqui pela Superbanca. Superbanca, aquele local maravilhoso para tomar um cafezinho, onde o Hélio sempre paga um cafezinho depois do Semeando Boa Nova para a gente lá. Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 49940443. Também, se você quer nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte. Ganhadoras de sábado passado, a Valquíria Santana e a Selma da Mata, já foram informadas e vão retirá-los aqui no Núcleo Espírita O Semeador, tão logo as atividades presenciais estejam restabelecidas. Durval Rezende é o nosso convidado de hoje. Durval, a gente sabe que você é da área, né? Você é um juiz de direito, né? E trabalha nessa área, você milita na área da justiça, né? Já há muito tempo, né, Durval? Quantos anos já? 32 anos. 32 anos. Deve ser difícil para você, né? Como espírita, né? Entender alguns acontecimentos tão banais do dia a dia, né? Você fala assim, o que esses espíritos têm na cabeça que estão fazendo isso, né? Por outro lado, a gente pergunta assim, você consegue detectar, dizer por que as leis humanas ainda são necessárias? Você consegue, nessa fase que nós estamos, ainda são necessárias essas leis mesmo? Precisamos ter leis humanas? Sim, Turíbio, nós às vezes não entendemos a necessidade de regras, mas sem elas, como nós viveríamos? A nossa vida toda é pautada em regras. Nós precisamos da Constituição Federal para dizer quais são as regras básicas para o país inteiro. Depois nós precisamos de um Código Civil, por exemplo, né, para regrar a propriedade, para regrar a família, para regrar tudo. Nós precisamos de regras. No futebol nós precisamos de regras. Como é que seria uma partida de futebol, Turíbio, sem regras? Põe a mão na bola ou não põe a mão na bola? Poder dar canelada ou não pode dar canelada? Tem que respeitar o quadrado do campo ou não tem? O gol é só a hora que entra lá no meio do travessão e acerta a rede ou não é? Tem que ter regras. Sem regras a gente ainda não sabe viver. E tudo precisa de um regulamento, de uma regra. E as leis humanas são essas, são as que nós conseguimos fazer. Com o passar do tempo elas vão melhorando. Vou te dar um exemplo. No passado, no Brasil, nós tínhamos o casamento, mas não podíamos divorciar. Com o passar do tempo, a sociedade evoluiu e as pessoas hoje, quando o casamento não dá certo, podem fazer um divórcio. A lei hoje permite o divórcio. Acompanhou a evolução da sociedade. Acompanha a evolução da sociedade, as coisas vão se regrando. Então, é muito importante que hajam leis e que essas leis vão evoluindo com o tempo. Nós temos casas de leis. Nós temos casas de leis no município. Nós temos lá a Câmara Municipal, que fazem as leis locais. Quer ver a necessidade? Precisa botar o nome na rua Itapiranga. Como é que vai saber que essa vai ser a rua Itapiranga? Quem que escolhe isso? Então, precisa da Câmara Municipal para estabelecer.
O orçamento do município, como é que nós vamos gastar o dinheiro dos impostos? Precisa de uma regra. No Estado, a Assembleia Legislativa cuida disso. E na União, lá em Brasília, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado que fazem as leis. Então, isso ainda é muito importante, é muito necessário. Nós precisamos dos políticos, que são as pessoas escolhidas por nós, que vão fazer as leis, que nós vamos cumprir depois. Nós não temos condições de viver sem. A lei de Deus, né, está na natureza, as leis da natureza, a lei da gravidade, tá aí, né, são leis que nós temos e vamos cumprindo. Ainda não é possível para a humanidade viver só com as leis da natureza, com as leis divinas, com a lei do amor, causa e efeito, né, ação e reação. Nós não conseguimos só com isso. Então, com o tempo, a gente vai podendo viver com menos regras, mas por enquanto isso ainda não é possível. Ainda a nossa fase, o nosso momento ainda de evolução ainda requer uma série de leis para regular a nossa sociedade. Quer ver, hoje nós estamos usando máscara porque é uma regra. O governo precisou estabelecer uma regra para a saúde pública, uso de máscara. Perfeito. Marinho, você queria fazer um comentário? Eu gostei da ideia da evolução das leis humanas, né? O Durval fez a referência da lei do divórcio, e de imediato me veio uma outra que todos nós temos ainda muito vivo na nossa mente, apesar de não termos vivenciado isso, que era a escravidão. Há um tempo atrás ela era permitida, e aí precisou sair uma lei, a famosa Lei Áurea, né, que libertou os escravos e acabou com isso, né? Então isso é uma evolução, desde que a humanidade vai evoluindo e, consequentemente, as leis também vão evoluindo. E só complementando, né, a lei ela ajusta as condutas as condutas do ser humano para facilitarem para ele viver melhor. Você pega o caso do cinto de segurança, né? Ninguém usava o cinto, depois veio uma lei que obriga o uso do cinto de segurança e agora as pessoas usam naturalmente, né, Durval? Quer ver uma outra lei da evolução também? No passado era o olho por olho, dente por dente, não é? Se você matou, você ia ser morto. Com a evolução, vem Jesus, claro, e nos fala do perdão, a sociedade evolui, os direitos humanos surgem, e hoje, na grande maioria dos países, é inadmissível a pena de morte. É uma evolução legislativa. Humana. Matou, mas ele não vai ser morto. Ele vai sofrer uma pena de restrição de liberdade por algum tempo. Perfeito. Não é? Ele tem o tempo para aprender. Muito bem. E você que está no nossa audiência, você acredita em justiça? Responde para a gente aí, dá uma dica para a gente aí, para a gente entender o que você pensa aí. Nós vamos, já, você pode falar para a gente aqui que a gente vai querer saber já o que você pensa aí. Flávio Tolini, bom dia. Como é que nós estamos aí nas redes sociais? O Flávio hoje monitorando todo o movimento das redes sociais. Como bom dia, Turiba. Bom dia, Durval, amigos, Marinho, Hélio e todos os nossos ouvintes. É um prazer sempre estar aqui presente e ver a interação dos nossos ouvintes, que acontece tanto pelo Facebook, na interação aqui do nosso bate-papo online, e também através do WhatsApp, onde nós temos lá a Suzete presente, recebendo sua mensagem através do telefone DDD 11 997 666 555. Um abraço especial para Verônica D'Angelo, Santa Paroles, Ana Viz, Alessandra Godoy, Sandra Bronson, Márcia de Oliveira, Marcos Gomes, Leila Velar, Ivana Galindo e Nelly Bauer. E também outras interações com a Eunice Marqueto, Cida, Nelly, Sandra e a Marina Cosa. Pedindo ao nosso ouvinte que ajude na divulgação do nosso programa CBN Boa Nova. Abra uma sala de vídeo pelo Facebook ou compartilhe o link da nossa página com os seus amigos. É muito importante para a divulgação do nosso programa. Muito bem, Flávio, aproveitando que você está com o microfone aberto aí, vou fazer uma pergunta para você referente ao tema de hoje. Você que é um pai de família, tem a sua família constituída, tem um lar ali composto de várias pessoas. Como é trabalhar a justiça familiar, dentro do seio familiar, aquelas regras que se estabelecem dentro de casa, quando alguém não a cumpre, quando alguém deixa de cumprir uma regra estabelecida? Como é normatizar isso, fazer isso acontecer dentro de um seio familiar? Olha, não foge das condições sociais, né? Não foge ainda da nossa compreensão humana. Tem punição também ou não? Com absoluta... Tem cinta lá ou não? Olha, na verdade tem uma condição de energia, né? Na condição da disciplina, muito importante pela fase que os nossos filhos nos encontram, né? E nós seremos cobrados pela responsabilidade que nos foi dada como pai, como tutores.
Mas nós temos que perceber que ainda nós temos uma incompreensão para com as consequências das transgressões das leis. As pessoas às vezes se acham injustiçadas pelas penas aplicadas, porque vai da condição de entendimento de todas as circunstâncias. Então é lógico que minha filha mais nova não compreende que ela vai ficar sem celular pelo uso indevido. Então ela acha aquilo uma injustiça das maiores e as mais descabidas. Porém, ela compreende que o uso indevido do celular implica, né, em nós subtrairmos, né, confiscarmos o seu aparelho pelo mau uso. Então, o que tem aí no ser humano, de um modo geral, ainda é uma incompreensão, né? E ainda falta uma condição de amadurecimento, falta uma condição de entendimento. Nós questionamos muitas vezes essa lei divina que é soberanamente justa, ela é infinitamente correta, e nós temos que compreender, não por submissão, né? Nós temos que compreender porque tudo que Deus realiza nas nossas vidas é de maneira muito bem aplicada e muito inteligente. Eu percebo também que na justiça dos homens ainda nós criamos desconfianças por essas ações monocráticas, né, que nós acabamos observando na justiça brasileira ou até em outros países, onde um homem determina determinadas coisas e que nós não concordamos. Então isso é realmente um problema que nós vamos discutir e aí cada um tem a sua opinião. Mas, como Durval mesmo disse, né, e conhecedor das leis, nós somos obrigados, né, a respeitar determinadas circunstâncias para que, ao longo do tempo, nós tenhamos a oportunidade de equilibrar, né, deixar mais equânime todas essas circunstâncias. Muito bem, estamos aqui falando sobre justiça divina e justiça humana. Durval, lá no plano espiritual, existem regras também, existem leis, os espíritos seguem leis também, como aqui na Terra, como a gente tem aqui, lá também tem leis para os espíritos se conduzirem no plano espiritual? Sim, Turíbio, não é possível para o espírito viver sem regras, a não ser quando ele for um espírito puro. Mas até que ele chegue nesse ponto, ele precisa de regras. E no plano espiritual nós temos também cidades, né, aglomerações, onde os espíritos vivem e convivem e precisam de regras também. Regras de disciplina, inclusive. Tanto essas regras no plano espiritual, tanto na parte mais evoluída, quanto também naqueles mais atrasados. Mesmo os espíritos atrasados também vivem sob o comando de regras. É isso que permite a vida. Perfeito. Não é possível viver sem regras, ainda não dá. Não dá. Ô Durval, de acordo com a nossa doutrina, o homem, o ser humano tem o direito de defender aquilo que ele conquistou na sua vida pelo trabalho honesto, mesmo que essa defesa implique em ele tomar decisões que prejudiquem outras pessoas. Por exemplo, alguém prejudicar ou tirar a vida de uma outra pessoa que roubou alguma coisa dele. Isso é possível de acordo com o Espiritismo? Turíbio, nós temos o direito de nos defendermos. Eu posso defender a minha vida. Isso é justo, é correto, é o direito de defesa. Agora, à medida que nós vamos evoluindo, isso também tem que evoluir. Então, a defesa hoje tem que ser algo mais preventivo. Eu não quero ser roubado. Então, primeiro, eu posso me vestir muito bem, mas de uma forma discreta. Eu posso ter uma casa bonita, mas que não precisa ser muito chamativa, ela tem que ser discreta. Na minha casa eu tenho direito de colocar um portão, um sistema de vigilância com câmeras, com cerca, com isso e com aquilo, para ficar uma casa bem definida. Ou seja, eu estou prevenindo que as coisas não aconteçam, não é? Eu posso ter um carro blindado, se eu quiser, tudo para me proteger do roubo, que foi o exemplo que você deu. Isso. A hora que, se acontecer o momento do roubo, eu tenho que evitar a violência. A violência é o último recurso em qualquer situação e tem que ser evitada. Eu não tenho o direito de tirar a vida de alguém. Não tenho. Não é? Ah, mas nem para salvar a minha? Sim, se a pessoa vier me matar, eu tenho o direito de me defender, claro, mas não é disso que se trata. Nós estamos falando de roubo. O que é roubo? Roubo é quando é mediante violência ou grave ameaça. Subtrair alguma coisa de alguém. Mediante violência ou grave ameaça. Se a pessoa me coloca em risco,
é melhor que eu deixe ele levar o relógio, que eu deixe ele levar o patrimônio, o carro, não é? A joia, o celular, porque ele leva e vai embora. Eu fico e fico vivo, bem maior é a vida. Mas não é só a minha e a do ladrão. Porque o ladrão, ele também é um espírito em evolução. Se ele fosse melhor, ele não estava fazendo isso. Ele tem que ter o direito de continuar vivendo para poder aprender. Eu não tenho direito de tirar a vida do ladrão. Ele não tem direito de tirar a minha. Mas aqui na história, ele é o ladrão, eu sou a vítima. Eu tenho direito de me defender? Tenho. A melhor forma de me defender diante de uma situação dessa é não reagir. A polícia fala isso toda hora. Né? Não reaja, deixa ele levar o patrimônio. Depois você comunica a polícia, se der vai achar, se não der não tem problema, você compra outro depois. Ah, mas foi com tanto esforço. Eu sei, mas tudo isso faz parte do seu aprendizado também. Ô Durval, a sociedade moderna vive algumas circunstâncias muito específicas. Né? Por exemplo, nós não tínhamos os chamados crimes cibernéticos, não tínhamos isso 30 anos atrás, e agora a gente tem. Né? Nós não tínhamos aí essas relações, as redes sociais que provocam relacionamentos entre as pessoas virtuais. Nós estamos aqui, por exemplo, nos contatando aqui com pessoas que nos assistem pela rede social. Né? E aí a gente chega naquela história da famosa fake news, as notícias falsas, as mentiras que são divulgadas nas redes sociais. Essas notícias, elas não provocam danos materiais diretamente. É difícil você falar, olha, aquele cara não presta, aquela pessoa não presta. Não provocou um dano material, não subtraiu nada de alguém, não tirou nada fisicamente de alguém. Isso tem consequências também, espiritualmente falando. Materialmente a gente sabe que dificilmente uma fake news provoca um roubo de alguma coisa. Mas, espiritualmente, isso provoca uma necessidade de justiça também? De reparo? Turíbio, isso tudo é só uma questão de mudança de veículo. Antigamente as pessoas faziam isso, falavam mal, davam notícias falsas por meio do telefone, por carta, não é? Por bilhete ou na conversa. Né? Que as pessoas iam falando mal. A candinha, no barbeiro, né? No barbeiro. Na cabeleireira, né? É a história, a candinha, né? Que falava, exatamente. falar mal. Não é assim? Antigamente, a candinha, a pessoa... Candinha é quem fala demais, né? Fala mal, fala demais. Esse tipo de pessoa, esse tipo de espírito responde pelo que fala. Né? A responsabilidade vai chegar e vai atingir aquela pessoa. Quem hoje solta uma notícia falsa, fake news, uma notícia falsa na internet, pelas redes sociais, vai responder por isso. Nada fica impune. Deus é muito bom, Deus é bom e justo. E Ele nos perdoa sempre. Deus perdoa, Turíbio. Mas o fato dele perdoar não quer dizer que Ele te exonera, que Ele te livra da responsabilidade pelo que você fez. Você solta uma notícia falsa, depois você se arrepende e pede perdão a Deus. É como se Ele dissesse para você, Turíbio, você está perdoado, eu entendo, você errou, puxa vida, o seu estágio evolutivo. Está perdoado, querido. Mas agora você vai lá consertar o que você fez. Porque o que você falou de mal causou as consequências A, B, C e D. Agora você vai responder por isso e vai ter que consertar. Isso é justiça. Claro. É você ser perdoado, você é respeitado na sua dignidade humana, né? Você merece respeito, mas vai ter que expiar, né? Vai sofrer em razão desse comportamento. Tem que reparar o que fez. Corrigir. Perfeito. Aliás, isso, Marinho. Turíbio, é um dos aspectos que mais nos chama a atenção nas curas de Jesus. Nos evangelhos está escrito isso. Está ali em várias situações ali colocado. Todas as vezes que o Cristo, de alguma maneira, beneficiou alguém através dos chamados milagres, né? Ele dizia, vá e não peques mais. Ou seja, é como se ele tirasse aquela pena da justiça divina que aliviasse a gente daquele, entre aspas, karma que a gente estava vivenciando por conta de algo do passado. Ele, usando a misericórdia que Deus permitia àquela pessoa, através da cura dele, exonerava aquela pessoa daquela dívida
espiritual, mas sempre dizia, vá e não peques mais, como um aprendizado. Aliás, usando a ideia do fake news, a gente vai encontrar isso na tábua dos 10 mandamentos. Está lá. Não levanteis falso testemunho. Quer dizer, então se a gente pensar bem na origem das coisas, quer dizer, lá não tinha internet, não tinha nada, mas já era... Moisés já falava, não minta, não subverta, não prejudique ninguém, né? Fale a verdade, não favoreça alguém através da mentira que está aí. Muito bem. E você aí? Você acredita em justiça? Conta pra gente. Deixa a gente saber se você acredita em justiça. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre justiça divina e justiça humana. Entre em contato com a gente aqui, telefone 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Também você pode fazer um post aí na sua rede social, na nossa página no Facebook, você que nos assiste aí, faz um post, deixa o seu comentário, diz pra gente de onde você está nos assistindo e o que você está achando do nosso programa. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Está aqui dentro do Brasil, DDD 11. Agora há pouco a gente falou aqui da rua Itapiranga, né? Durval citou a rua Itapiranga. A rua Itapiranga é o local onde fica aqui o Núcleo Espírita O Semeador, de onde nós estamos transmitindo esse programa nesse instante. Flávio Tonini, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Durval, para você ter uma ideia, né? Como a interação do nosso ouvinte é muito importante. Até uma das nossas ouvintes, Alessandra Godoy, mencionou que o Roberto Carlos, o cantor, cantava uma música para Candinha. Ah, né? Se notabilizou a Candinha, né? A Candinha ficou notabilizada pela música dele, né? Então, para você ver como o nosso ouvinte está prestando bastante atenção nas nossas colocações, nas informações que são dadas aqui por todos nós. Um abraço especial para a Márcia Macedo, a Erika Reps, a Leila Velar, o Ronaldo Rony, a Maria Tereza Silvério e também a Nilza Silvestre, diz que o tema é ótimo, agradece ao palestrante pelos bons esclarecimentos e parabéns pelo trabalho de toda a nossa equipe. Pedindo ao nosso ouvinte que também marque sua cidade, de onde você está postando suas mensagens, de onde você está falando, para que entre em contato e a gente mencione aqui também no ar para vocês. Marinho? Marinho, queria fazer um comentário? Flávio, só uma pergunta. Nós temos algum ouvinte chamado Candinha? Olha, precisa dar uma olhada aqui. Olha, esse vai ser o momento aqui de falar da Candinha. A Candinha é uma personagem que o Roberto Carlos notabilizou numa música dele, né? E que tinha um refrão lá, né? A Candinha quer falar, né? É isso, o refrão era... Mas a Candinha gosta mesmo de falar, esse é o refrão. Mas isso é coisa de, olha, eu não lembro disso, evidentemente, nós lemos os mais experientes sabem, olha, eu lembro, sim, a Candinha. A Candinha é uma personagem, né, que foi notabilizada. O Roberto Carlos pegou uma carona, né? Pegou uma carona e fez uma música de um fato que já existia. A Candinha, ela já era muito conhecida como uma pessoa que fala, né? Fala assim e não mede as consequências do que fala. Uhum. Então ela vai e fala. Porque nós temos que encarar uma verdade, e é difícil de encarar essa verdade. Mesmo nós espíritas temos dificuldade para encarar isso, é que não fomos criados todos ao mesmo tempo. Então nós estamos em diferentes estágios de evolução e de percepção de uma verdade, de uma coisa que é certa, uma coisa que é errada. É como se, mal comparando, quando você tem 3 crianças em casa, quem tem 3 filhos, e agora estou cuidando de 2 netos, né? Um com um ano, quase 2 anos, do ano e 8 meses, e outro com quase 7. É completamente diferente os dois. Eu não posso tratar os dois do mesmo jeito. Então eu tenho as leis estabelecidas dentro da minha casa, né, para cuidar deles, mas cada um subverte essa lei da sua maneira. O de 2 anos, para ele não tem regra nenhuma. Ele vai, põe a mão na tomada, né? Se não deixar, ele queima a mão, ele faz tudo porque ele vai ter que experimentar isso daí. O de 6 anos já tem uma noção melhor a respeito dessas regras, mas também rompe as regras também. Também se deixar ele não cumpre todas as regras, porque ele vai querer colocar a sua afeição. Tem um outro com 13 anos que às vezes vem em casa, que é neto também, que já tem outra percepção das mesmas leis, né? Então, por isso que é preciso ter as regras. Então, os hábitos sociais, que é que nós colocamos, nós temos que levar em consideração o condomínio, né, Durval? Hoje, os condomínios. Quem mora no condomínio? Chega lá, todos tem a convenção de condomínio, que é uma lei, né? Uma regra. Mas ele coloca dois carros na mesma vaga, põe o carro na vaga do outro, né? Mas olha só, Hélio, que interessante.
honestidade a gente também aprende. Nós precisamos aprender essa questão da honestidade. Honestidade verbal, comportamental. Muitas vezes a pessoa olha na televisão, quando estão comentando sobre um erro de alguém, algum crime, alguma coisa, olha que infeliz, né? E usam outros termos também. Só que aquela pessoa que está criticando fez isso, pôs 2 carros numa vaga só, né? Não respeita as regras de volume de rádio e televisão no condomínio que mora, não respeita o outro. Nós temos que aprender as regras de convívio, as boas regras de convívio, de vizinhança, o direito de vizinhança, o respeito ao outro. Tudo isso é aprendizado da evolução humana. Nós ainda precisamos dessas regras. E quando desrespeitamos no condomínio, Turíbio, vem uma multa do síndico. Aí as pessoas reclamam, porque cada um tem também a sua visão, né? Acho que nós vamos falar sobre isso depois, mas cada um tem a sua visão de justiça. Mas eu fiz isso por causa... Sempre tem uma justificativa. Ninguém gosta do síndico, né? Ele é síndico, é antipático, ninguém gosta, mas o síndico, ele que enfrenta essa... Alguém tem que estabelecer a regra, o comando. Regras, né? Né? Então, é importante isso que vocês estão colocando. Eu queria colocar aqui mais uma condição. Mas só para não perder, eu quero perder uma coisa. Nós não fomos criados ao mesmo tempo. Não vamos esperar que todos respondam igual a uma ordem, a uma determinação. A resposta é proporcional ao discernimento que essa criatura tem. Então você precisa estabelecer. Então quem tem a obrigação, o juiz, por exemplo, que é o caso do Durval na profissão dele, o delegado, né, de polícia que tem que zelar pela ordem, o síndico, o pai, né, a mãe, né, o avô, a avó, que tem que estabelecer e cobrar essas regras, tem que levar isso em consideração e não perder isso de vista. E a resposta, o tipo de punição que você dá, é proporcional ao que ela pode, ao que ela é possível que ela entenda, né? Se você der uma forte demais, você vai causar revolta. Então, e se você der branda demais, ela vai repetir. Então, estabelecer. O que diz a pedagogia? Consequências reforçam comportamentos. Então, se você um comportamento ruim não pode ter uma consequência boa. E um comportamento bom tem que ter uma resposta boa. Então a pessoa volta, ela repete o comportamento de acordo com as consequências que ela tem em função desse comportamento. Então, aí, Hélio, nessa linha como você falou, da justiça, alguém que está julgando, será que a nossa consciência vira um árbitro, vira um juiz, Durval, para nós, em termos espirituais? A nossa consciência faz o papel de juiz para nós? Turíbio, até inclusive uma das nossas ouvintes está perguntando a mesma coisa. Né? Por favor, quem na que mesma é? Condição. Comenta aí, Flávio. É a Roseli Ravaron. Ela está dizendo que a todos os instantes nós nos sentimos ameaçados pela justiça divina, né? E essa consequência da justiça humana que nem sempre é equilibrada. Né? Então essa cobrança a todos os instantes vindo para nós. Perfeito. É a interação do nosso ouvinte também. Legal. Então a consciência faz esse papel, Durval, de juiz? Veja só, nós sempre temos que ter limites para aquilo que a gente faz. E o temor das consequências é que também nos ajuda a andar na linha. A nossa consciência é o nosso primeiro juiz. E ela não nos dá paz enquanto nós não corrigirmos aquilo que nós fizemos, né, de errado. Quando nós fizemos o bem, está ok. A consciência olhou, registrou, está tudo bem. Se você fez errado, você pode aplacar a sua consciência por algum tempo, mas não para sempre. Daqui um tempo, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai lembrar daquele fato e aquilo não te dá sossego. É como se ficasse martelando, não é? É a sua consciência te mostrando que você errou e que você um dia vai ter que corrigir aquilo. Então, não adianta, você pode enganar todo mundo, mas você não engana você mesmo. A sua consciência registra e não dá para apagar. Você só consegue apagar o dia que você expiar, ou seja, sofrer e reparar. Antes disso, a sua consciência fica registrada. Vai te cobrar. Turíbio, posso Sim. trazer mais uma Por pergunta favor. nessa linha que o Durval está falando, do nosso querido ouvinte Salomão lá de Mauá?
ele fala que aparentemente a justiça dos homens parece ser mais justa do que a justiça divina. Pois se o homem erra, ele paga. Agora, já um homem que nasce com uma deficiência, por exemplo, ele passa a vida inteira com aquela condenação. Como é que o Espiritismo explica isso? Olha só, interessante a pergunta, porque muitas vezes a gente tem a sensação de que não existe justiça porque ela demora. As pessoas, hoje existe um pensamento que a razoável duração, né, de um processo de acusação, de um processo judicial. As pessoas acham que a justiça é muito lenta e que ela demora demais. Só que eu posso dizer que a justiça divina, então, é mais lenta ainda. Porque justiça não é vingança. Vingança é em seguida, ou ainda que demore. Mas a justiça tem o seu tempo e ela vai ser aplicada no momento certo, no momento adequado, do jeito adequado. Às vezes o espírito comete um erro hoje, num estágio evolutivo, mas ele ainda não tem condições de entender que errou. E a gente tem isso, muitas pessoas erram e não entendem. Mas o que eu fiz de errado? O estágio evolutivo não permite entender que fez errado, não é? Então ela precisa primeiro evoluir, depois reparar o erro. Então nessa encarnação comete um erro, daqui 2, 3 encarnações que aquele espírito já evoluiu um pouco, já tem capacidade de entender o erro, aí chega o momento de reparar aquela conta lá de trás. E por isso, aí ele nasce com uma deficiência, né? Com uma dificuldade qualquer. E parece injusto. Uma criança, às vezes, de 1 ano, 2 anos, com câncer, não é? Com uma deficiência física, uma síndrome, ou qualquer tipo de dificuldade de saúde, física ou mental. Mas Deus não é justo? O que essa criança fez? Essa criança é um espírito antigo, é um espírito que já teve inúmeras reencarnações e que já cometeu erros e cometeu acertos também. Só que alguns erros precisam ser reparados, que ficaram pendentes aí na sua ficha, vamos assim dizer. E por isso, a gente só compreende a justiça divina se nós entendermos que existe reencarnação e a pluralidade das existências. A justiça divina se manifesta na pluralidade das existências, ou seja, mais de uma encarnação. Então, nós vamos acertando e errando, e isso vai sendo reparado. Então, se não, como diz uma linguagem mais simples, você paga pelo que você faz. Você faz hoje e paga. Se não pagar hoje, vai pagar amanhã, vai pagar na próxima encarnação, não importa. Ah, mas então vou jogar para frente, fica mais fácil? Não fica, porque você vai acumulando débitos. Mas vamos lembrar, mais uma vez, justiça tem um lado positivo. Todo o seu esforço, todo o seu trabalho, todo o seu empenho em estudar, em aprender, em melhorar, é crédito. Tudo isso é crédito seu. Se você não colher os frutos hoje, você vai colher numa futura encarnação. Aí você olha, às vezes, o filho do vizinho, aquele menino que é um ótimo aluno na escola, um ótimo aluno, é um menino bonito, né? Aí chega numa determinada idade, ele ganha uma bolsa na melhor faculdade que tem aqui em São Paulo, por exemplo, né? Depois ele forma em primeiro lugar, aí ele ganha uma bolsa, vai estudar nos Estados Unidos. Aí fala, tá vendo? Deus não é justo. O que esse menino tem que eu não tenho? Ele está se esforçando, estudando e trabalhando há inúmeras encarnações, e só hoje, por razões diversas, ele está podendo colher. Só hoje ele tem o direito de usufruir de todo o esforço que ele teve nas últimas 5 encarnações. Porque ele estava trabalhando, pagando, resgatando, mas se esforçando. Juntou os créditos dele e nessa encarnação, então vem um corpo bonito, inteligente, com oportunidade de estudar e já aprendeu, o espírito já aprendeu, já avançou, e por isso ele agora consegue entender o valor do estudo, o valor da saúde, e ele vai aproveitar essa oportunidade. Então, Deus é bom e justo. Ninguém recebe nada de graça. E ninguém paga por um erro que não cometeu. Então, como diz o Emmanuel, há injustiça. Claro, há injustiça, porque o homem ainda erra, mas não há injustiçado.
Marinho, você queria fazer um comentário? Não, eu ia fazer aqui uma comparação e mostrar que tudo isso que nosso querido Durval nos coloca é uma demonstração da misericórdia divina, né? Porque imagina se nós devêssemos um dinheiro para alguém e esse alguém chegasse para nós e falasse: olha, fica tranquilo, vai ganhar o dinheiro, o dia que você ganhar você vem e paga. Você vai pagar como você puder. Você vai pagar um pouquinho por vez, você vai pagar lá depois que você puder arrumar. Então, essa ideia da expectativa que nós temos para reparar os nossos erros, não é só a ideia do pagar, não é o que a gente deve, mas é a ideia de nós irmos capitalizando todas as experiências que nós temos desde o momento em que a gente cometeu o delito. Uhum. Em termos espirituais eu me refiro, né? Vamos lembrar daquele livro escrito pelo saudoso Eduardo Carvalho Monteiro, né? Que é A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Vamos lembrar que tudo, ele veio a cumprir uma existência como anceniano, retido aqui nas colônias aqui no Brasil, mas toda a história dele começou na época do cristianismo nascente lá em Roma, na época do Império Romano, quando, como um rei bárbaro, ele invadiu Roma e dizimou milhares de vidas lá, né? Então você veja que levaram quantos séculos ele levou para ele ir aprendendo de alguma maneira e praticamente dar o atestado de todo o aprendizado que ele teve nesses séculos todos com uma encarnação como anceniano. Então isso é a misericórdia de Deus, porque ela não puniu ele assim no dia seguinte, né? Porque, como foi dito aqui, ele não tinha essa condição. E a gente vai percebendo ao longo da vida da gente que a nossa maior consequência, as consequências que nos atingem são da nossa irresponsabilidade. E que nós temos responsabilidade sobre todos os nossos atos. Na hora que você chegar no seu jardim, levantar uma pedra daquela do jardim, ou desnecessariamente, e ter lá um monte de tatuzinho embaixo, e ter umas formiguinhas, e você trabalhar contra aquele núcleo de vida que tem embaixo daquela pedra, você começa a atingir o processo das nossas relações com a natureza, e a natureza vem e te cobra, né? Nós estamos hoje na época de eleição, né, novamente, né? Na hora que você acha que você não tem nada a ver com isso, né? Pode acontecer o que quiser aí, que eu não tenho nada a ver com isso. A sua irresponsabilidade nesse momento vai te cobrar lá na frente, porque você vai escolher pessoas, ou você vai dizer que vai escolher outras pessoas, que vai escolher outras que vão, a sua vida estará entregue na mão dessas pessoas todas lá no futuro. E essa tua ausência, essa tua negligência, muitas vezes, né, com relação ao seu filho, com relação ao filho do vizinho, né, que você percebeu que o vizinho não está sabendo cuidar bem ali, você também não ajudou. E esse menino pode te cobrar lá na frente, de alguma forma, interferir na sua tranquilidade. Então, nós somos envolvidos, nós somos uma peça, uma engrenagem, numa grande máquina. E temos que virar uníssono com ela e cuidar para que essa máquina vire bem. Senão, nós teremos consequências, né? Essa justiça divina que nem sequer percebeu, muitas vezes que é com a gente. Mas já é com a gente na coisa, né? Porque de coisas que você ainda não fez, né? Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Só quero complementar uma coisinha só na fala do Salomão. Obrigado, Salomão, sua contribuição. Olha o que ela provocou aqui de comentários saudáveis. Mas o Salomão diz assim: a gente tem a sensação de que a justiça do homem, né, ela é mais perfeita porque ela pune, né? E Deus não pune. É a aparência, né? É o que ele fala aí. Lembrando o seguinte: na justiça humana, você cometeu um delito, você é julgado por aquele delito. Na justiça divina, na hora que você vai reencarnar, alguém fala: pega o conjunto de delitos que você teve e monta o plano reencarnatório e volta lá para corrigir tudo. É muito mais perfeito do que a nossa, né? Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova e vamos deixar uma pergunta para o Durval responder no nosso retorno. Durval, a pergunta é: existe limite entre ser passivo, confiando na justiça divina, e ter uma atitude para coibir o mal? Tá? E aí, quando nós erramos, né, por ignorância,
por nós não termos ainda a noção do mal praticado? Como é que fica? Você vai responder essas duas perguntinhas já, porque agora nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. Você que está aí na nossa audiência, abre uma sala de vídeo, compartilha com a sua rede social aí, que nós voltamos já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Muito bem, estamos retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre justiça divina e justiça humana. Um convite para você aí compartilhar o nosso programa na sua rede social e dar a sua opinião. Liga para a gente aqui, diz o que você está achando do programa, faz a sua pergunta. 997-666-555 é o nosso telefone. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Está no Brasil, DDD 11, porque nós estamos aqui na cidade de Santo André, em São Paulo. Hoje estamos falando sobre justiça divina e justiça humana, e o nosso convidado é o nosso querido Durval Rezende, atuante tarefeiro do Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor, que fica localizado aqui no bairro do Cambuci, em São Paulo. Durval, a gente tinha deixado duas perguntas para você. Primeira pergunta, e depois vou fazer uma de cada vez, se eu quero, em uma delas eu quero dar uma complementada aí. A pergunta é assim: existe um limite entre a gente ser passivo, confiando na justiça divina, e ter uma atitude para coibir o mal? Veja, nós não podemos ser acomodados. Eu não posso achar que
existe a justiça divina, então eu não preciso tomar providência nenhuma, que tudo no tempo certo se corrige. Não é assim que funciona, porque nós temos as nossas atribuições, né? Nós temos necessidade de ser atuantes, de ser participativos na comunidade em que nós vivemos. Se eu vejo que está acontecendo alguma coisa errada, está acontecendo um crime, eu fico quieto. Eu percebo que o vizinho está batendo, espancando a criança, o filho dele ou alguma outra criança, e eu fico quieto. Não, mas a justiça divina. Não, eu tenho que tomar providência, eu tenho obrigação de tomar uma providência, pegar o telefone, ligar no conselho tutelar, ligar para o promotor, ligar na polícia, eu tenho que tomar alguma atitude, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Quando está ao meu alcance, eu faço. O que eu tenho que evitar é violência. Violência física, não, só se for para salvar uma vida, claro. Mas se não chega nesse ponto, se eu estou escutando lá o marido espancar a esposa, eu posso tomar providência de ligar para a polícia. Está acontecendo o fato, está espancando a criança, não é? Eu fiz a minha parte, eu tenho que ter iniciativa, não posso ser uma pessoa acomodada, não posso ser, como diziam no interior, uma mosca morta. Não, eu tenho que ser atuante, eu tenho que participar da vida em sociedade. Se eu vejo que está tendo um erro, eu tomo providência. Sabe? Não posso deixar tudo nas costas da justiça divina, até porque Deus ajuda os homens por meio dos homens. Deus socorre os homens por meio dos homens. Então, não posso me acomodar, né? As minhas conquistas são frutos dos meus atos. Então, se eu quero crescer, eu tenho que agir. Não posso ser acomodado, ficar esperando que as coisas aconteçam. O Hélio falou que vai ter eleição. Eu tenho que tomar uma providência. Se eu vejo na cidade que tem alguma coisa que não está de acordo com o meu modo de ver, que seria o correto, o que eu faço? Participo da eleição, escolhendo aí um vereador que eu acho que vai agir corretamente naquela situação e vai tomar a providência que eu acho que tem que ser tomada. Eu escolho um prefeito que vai agir do jeito que eu acho correto, né? O vereador faz leis, né? Participa da elaboração de leis. Então, eu escolhendo adequadamente, me esforçando, estou tomando a minha atitude adequada, a minha atitude correta. Se eu voto em branco, se eu voto em nulo, às vezes eu posso estar participando, porque, quero dizer, não gostei de ninguém, ou posso simplesmente estar sendo indiferente. E aí eu vou responder por isso depois. E a outra pergunta que tinha ficado... Deixa eu ressaltar uma coisa que ele falou, que ficou no meio da fala dele, porque isso é muito importante. Deus se manifesta por nosso intermédio. Não é? Ele falou que os homens são a voz, nós somos a voz de Deus. Nós somos as mãos de Deus. Nós somos os pés de Deus. Não tem mão, não tem pé, não tem voz, aqui fisicamente falando. Ele precisa dos homens, não é isso, Durval? Os homens é que fazem isso, né? Nós é que Deus tem inúmeros meios de nos ajudar, mas Ele utiliza também dos homens para socorrer os homens, para amparar os homens, para orientar os homens. Perfeito. Durval, a outra pergunta que eu quero dar uma complementada nela é assim: e quando nós erramos, porque nós não temos ainda a noção do mal que está praticado, né? E aí, quando nós fomos ignorantes, nós erramos por ignorância. E aí eu queria complementar dizendo assim, e o caso dos jovens, das crianças que ainda estão, alguns jovens que cometem a maldade sem saber, né, porque são ignorantes, não sabem ainda. E essas coisas passam impunes pela lei divina? Toribio, olha só, justiça é dar a cada um o seu. É individualizar, no caso de um erro, é individualizar a pena, o sofrimento decorrente daquele erro. Então, Jesus tem aquele pensamento, quem muito foi dado, muito vai ser exigido. A gente não aprende isso. Então, a pessoa que tem muito esclarecimento, muita cultura, muito preparo, tem um nível de responsabilidade muito maior do que aquele que sabe menos. Agora, todos nós temos na nossa consciência as regras, as leis da vida. Todos nós sabemos que não podemos tirar a vida do outro. Então não venha dizer, eu matei porque eu não sabia que não podia matar. Não, você sabe que não pode. Você não deveria ter feito. Tem a intuição, não devia ter feito. Então vai responder do mesmo jeito. Tem alguns erros que você responde do mesmo jeito. Todo mundo responde por aquele erro.
Qual vai ser a diferença? O tipo de pena. Quem tinha maior preparo, maior conhecimento, tem uma pena maior. Quem tinha menos preparo, menos conhecimento, tem uma pena menor. Mas todos respondem. E os jovens? Quando você vê um jovem de 18 anos cometendo um crime, eu fico triste, eu lamento, né? Porque ele ainda é muito novo. 18 anos é muito jovem, né? Só que ele vai ter que responder, porque ele tem uma compleição física que permite agir, às vezes, com violência e cometer um crime. Não importa que tipo de crime, pode ser um crime na internet, né? Às vezes colocar uma foto que não devia ter colocado, falar uma frase que não devia ter falado, ou agir com uma violência física. Ele é jovem, ele vai ser punido. Na hora da punição, o juiz vai levar em consideração a formação dele, se ele foi para a escola, se ele não foi, o nível cultural, o nível social, tudo, toda a vida dele, o juiz leva em conta na hora de fixar a pena. E às vezes fixa a pena no mínimo, porque aquela pessoa não tinha condição de agir muito melhor do que agiu, então por isso a pena dele é a pena mínima, mas vai ser apenado do mesmo jeito. Nada fica em branco. O que acontece é que às vezes a gente não vê, e às vezes as coisas podem escapar da justiça terrena, porque somos imperfeitos ainda, né? Mas da justiça divina não escapa, é só uma questão de tempo. Jesus trabalha com tempo, não com violência. Ok. Marinho? Uma pergunta pro Sim, doutor. por favor. E a questão da intenção diante da justiça divina e diante da justiça terrena? Eu tenho a impressão de que na justiça terrena a intenção ela não é tão considerada como na justiça divina considera a intenção. É um entendimento correto esse, Durval? Não, Marinho, na justiça terrena, vou dar um exemplo simples para que fique fácil entender. Uma pessoa num automóvel vê uma outra e atropela de propósito, ela está cometendo um crime muito mais grave e a pena vai ser muito maior. Não é? Pode chegar a 10, 12 anos de cadeia. Se numa outra situação, a pessoa está num carro, está indo e ela comete uma imprudência no volante, às vezes é meio barbeiro, não sabe dirigir direito, ou comete uma imprudência porque está com muita pressa, ou foi pegar o celular e atropela e mata o outro. A pena é muito menor. A pena máxima, salvo engano, de 3 anos. Não é? Então, por quê? Porque ele não teve intenção de tirar a vida do outro. Esse é o crime culposo. E o outro é o crime doloso. Ele matou porque quis. São situações muito diferentes e, por isso, a lei humana, a lei terrena, aplica penas absolutamente distintas. Não é? Porque leva, sim, em consideração o dolo, né, a intenção, ou a culpa, simplesmente. E na lei divina é a mesma coisa. A responsabilidade vai de acordo com a intenção. Por isso que a gente tem que sempre ter amor no coração e procurar agir com bondade, com respeito, com caridade. Se ainda assim a gente errar, o erro vai ser culposo e não doloso. E isso faz com que as consequências dos nossos atos sejam menores, sejam mais leves. Você está falando aí, estou me lembrando aqui, o Código Penal, ele tem lá as qualificadoras, né? São as chamadas condições qualificadoras, que são 4 ou 5 qualificadoras no Código Penal. O Código Penal espiritual também tem isso? Tem qualificadoras também? Sim, na punição da justiça divina, né, nós temos também agravantes, atenuantes, qualificadores. Mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Até porque a nossa justiça é um arremedo, né, da justiça de Deus. Nós estamos aqui tentando implantar as regras básicas da vida. Né? Por exemplo, você não pode tirar a vida. Não matar. Não está nos 10 mandamentos? Não é? Não matarás. No nosso código tem lá a pena. Matar, pena de tanto. Você não pode matar. Então, a lei terrena é a aplicação da lei divina na visão do homem no estágio atual. Perfeito. Eu queria passar para o Flávio Tolini, mas antes, o Hélio Delanossi daqui a pouco vai ter que sair. Eu quero que ele responda para a gente. Você acredita em justiça?
Piamente. Piamente significa o quê? Eu tenho certeza absoluta, né? Absoluta que nada ficará sem uma consequência. Eu não chamo até de justiça, eu chamo de consequência. As consequências, elas virão de qualquer maneira. A pessoa pode achar, não, eu posso protelar, como o Durval muito bem nos explicou, pode protelar, pode demorar um pouquinho mais, porque, como diz o Emmanuel, é proporcional ao nosso discernimento. Não chegou agora, mas a justiça divina é gravada na consciência, né, Flávio? É gravado na consciência, como o Flávio falou. Está gravado na consciência. Se está na consciência, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso fugir. Mas eu não vou fugir de mim mesmo. Como é que eu vou fugir de mim? Eu não posso fugir de mim, eu posso fugir para onde eu quiser, para a Suíça, para a Suécia, né, para o Paraguai, para o Uruguai. Mas eu vou junto comigo. Onde eu for, eu vou junto comigo. Onde eu estiver, a minha consciência vai me cobrar. Se eu escapei, não fui atingido, até por uma habilidade, ou até por uma circunstância, eu escapei da justiça humana, que parece que escapou, mas você não escapa da divina. Essa te alcança. É só uma questão mesmo da gente ter certeza absoluta de que Deus existe e Deus está no comando de tudo. Muito bem. Essa pergunta eu vou fazer para todo mundo. Você acredita em justiça, Fábio? Sem dúvida. Aproveita e faz uma passagem pela nossa rede social. Então faça. Na verdade, que o Carlos Eduardo de Oliveira comentava exatamente o que o Durval estava nos explanando, né? Que o problema da justiça humana é que muitas vezes ela entra em conflito com o direito que o homem criou, né? E que os juízes, no modo geral, no momento de dirimir esses conflitos, esquecem de consultar a justiça divina, né? Precisa realmente ter um equilíbrio entre a justiça dos homens e a justiça divina. Um abraço especial a todos os nossos ouvintes, né, que mencionam as suas cidades, uma audiência muito positiva aqui em Santo André, em São Bernardo, em São Caetano. E falando em São Caetano, eu tenho um abraço especial do Edson Lorenzini, parabenizando pelo programa, e um abraço da Cida Praieira, Roseli Halvarsson, a Neide Pini, o Jailson Evangelista, a Arlete, a Cleide, o Edson, a Olivia Santos, a Patrícia Conejeiro e a Valquíria Santana. Muito bem, muito obrigado por você estar nos ajudando a fazer aqui o Semana Boa Nova. Quero lembrar também que sábado que vem nós vamos receber aqui a companheira Rosa Brandieri, que vai falar sobre inimigos desencarnados. Olha isso aí, inimigos desencarnados, hein? E hoje nós estamos falando sobre justiça divina e justiça humana. Lembro também que esse momento aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Se você for procurar na internet, evidentemente você tem que tirar o tio do Torcisão e vai escrever Indy de indústria. Então você vai procurar lá www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nesse momento aqui pela Casa Rossi. A Casa Rossi, que trabalha com materiais de construção e também utensílios para o lar. Telefone da Casa Rossi 4451 7950. Sempre tem aí uma Casa Rossi perto de você. Se você quiser nos apoiar como faz a Torcisão e como faz também a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita. E daqui a pouquinho a gente vai falar quem são os dois ganhadores. O Flávio vai falar já aqui, 2 ganhadores ou ganhadoras de hoje, daqui a pouquinho. Um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, o Durval Rezende é o nosso convidado de hoje. O Durval, atuante tarefeiro lá do Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor do bairro do Cambuci, em São Paulo. Durval. Antes de pergunta, eu quero pedir licença, então eu vou ter que me retirar. Agradecer a oportunidade, desejar uma boa semana para os nossos ouvintes, né, a todos nós. Eu me fiz ter revisto o Durval aqui, faz algum tempo que não nos encontramos. E um bom programa para todos. Muito obrigado. Justiça seja feita, muito obrigado por você. Vamos lá para o Renascer agora. Vai para outro trabalho agora, outra casa espírita. Obrigado. Muito bem. Durval, nos casos mais extremos, hein, Durval? Naqueles casos bem extremos, quando alguém comete uma violência muito grande, nós temos o direito de exigir uma punição do mesmo grau? Então, Turíbio, nós não temos o direito de exigir punição. Quando nós avaliamos algo que aconteceu, se não somos o juiz, a gente não sabe exatamente como as coisas se deram. A gente não sabe o comportamento da vítima, a gente não sabe como agiu o agente desse erro, né? Como é que ele se comportou. Então, se a gente faz um julgamento de longe, a gente vai ser injusto,
Por isso que eu não tenho condições de dizer essa pena foi muito dura ou muito leve. Eu não sei detalhes. Quando o juiz decide, o juiz ouviu testemunha, ele ouviu os argumentos de um lado, a justificativa do outro. É algo que teve tempo para maturar, para amadurecer na consciência dele, até que ele possa tomar uma decisão. Então, não é justo, não é correto que eu olhe, às vezes, na televisão e falo, mas que pena leve, esse cara merecia muito mais ou muito menos. O juiz sabe exatamente qual é a pena, dosagem. A dosagem. E olha, a justiça nossa é tão boa, a justiça terrena, porque ela nos permite ainda um recurso. Quer dizer, o juiz decide, aí você tem um recurso para que no tribunal 3 juízes mais velhos analisem aquilo de novo. Então, se um juiz pode ter a chance de errar, porque ele também é humano e também está aprendendo nessa encarnação, aí vai para o tribunal, 3 outros juízes, ou às vezes 5, dependendo da situação, vão avaliar de novo aquele caso. Não é? E dependendo da situação, ainda vai ter no Brasil, um outro recurso lá para Brasília, onde 3 ministros vão, que são juízes também com preparo, não necessariamente mais velhos, mas com preparo, e vão decidir. E ainda temos no Brasil o Supremo Tribunal Federal para alguns casos, não todos. Alguns casos que eu digo porque tem que ser de natureza constitucional. Então, veja, a chance de ter um erro vai diminuindo, porque você tem várias revisões, e nem assim algumas pessoas aceitam que a decisão foi correta. Né? Então, porque é muito fácil falar de fora, é muito fácil falar, eu não concordo, eu não aceito, mas você tem que entender que a justiça tem regras, técnicas, para apreciar o que aconteceu, apreciar no sentido de analisar o que aconteceu e de decidir. Então, eu não tenho, a meu ver, o direito de falar essa pena que o fulano sofreu é justa ou injusta. E tem mais um detalhe. Nós não podemos menosprezar ou esquecer a influência espiritual no curso de um processo, na hora do juiz decidir. Ou a gente vai esquecer que um juiz pode ser inspirado para o bem inclusive. Às vezes, você vai decidir no sentido da esquerda ou da direita, aí o anjo da guarda, o seu mentor, fala, escuta, mas você já viu isso aqui? Você esqueceu de olhar esse documento aqui? Puxa, aí você decide. Já aconteceu comigo várias vezes, de estar decidindo num sentido, aí depois a coisa não vai, deixa aquele caso ali. No dia seguinte, pego de novo, e o que eu não tinha visto ontem, eu vejo hoje, muda totalmente o caminho. Ou seja, tem inspiração? Sim, é a justiça divina. Aquele que merece tem o crédito. Então, se você merecer, o seu caso vai ser julgado por um juiz mais dedicado, mais detalhista, mais humano, mais compreensivo. O Emmanuel fala, cada um tem o juiz que merece. Então, o seu caso, se você é leviano, indiferente, egoísta, que tipo de juiz você acha que vai julgar o seu caso? Um juiz que não vai ser o mesmo daquele que é humilde, compreensivo, bom, caridoso, que não tem dívidas do passado, ou as dívidas são menores e diferentes. Entende? Então, cada um tem um juiz que merece. E essa é a justiça divina em ação. É a sintonia da pessoa. É a com sintonia, o plano claro. É impressionante isso. Durval, e aqueles casos que a gente acha, né, que as pessoas não foram punidas? Você queria falar, Marinho? Desculpe. Queria falar? Eu queria por favor. Eu queria destacar um aspecto nesta fala do Dr. Durval, assim, né? Que como nós, nas nossas limitações como encarnados, com a natureza humana cheia de limitações ainda, nós não conseguimos entender Deus. Nós não conseguimos entender vamos assim dizer, o aspecto íntimo da divindade. A divindade
é muito maior do que a gente consegue. Então, o que a gente acaba fazendo? Nós acabamos entendendo Deus à semelhança da gente. A gente imagina Deus como um homem, uma mulher. A gente imagina Deus sentado em algum lugar. A gente imagina Deus... Por quê? Porque nós temos uma limitação de imaginar Deus dentro das nossas referências de compreensão, né? E eu diria que nós fazemos assim com a justiça divina também. Nós analisamos a justiça divina à semelhança da nossa justiça terrena, tá certo? E acredito que a justiça divina tem uma coisa que a justiça terrena ainda não apresenta, talvez um dia ela apresente, né? Que é o fato de que tudo que nós fizermos de bom é levado em conta para que entre aspas, né, a sentença vá sendo aliviada ao longo do caminho. Emmanuel nos fala disso, né? Que tudo aquilo que a gente faz de bom, de caridade desinteressada, legítima, verdadeira, né? Aquilo vai sendo contabilizado na justiça divina. Chega até ao ponto de uma necessidade que nós tínhamos de aprendizado difícil, eventualmente com uma próxima encarnação ou outras encarnações difíceis, indo sendo transformado ao longo do tempo, e você praticamente quitar. Por quê? Porque o grande objetivo da justiça divina não é a punição. O grande objetivo da justiça divina não é a vingança, não, é o aprendizado. Então, se nós conseguirmos, com o tempo que ele nos dá para isso, efetivamente, irmos demonstrando que estamos aprendendo, até mesmo se transformam as possíveis sentenças que nós teríamos, não é? Então, a justiça divina tem essa característica de amor, de misericórdia para todos nós, de uma certa forma. É isso que eu gostaria. É o amparo do Pai, né? Do Pai, né? Posso só dar Claro, por favor. Um exemplo disso? São situações, né, em que você está vivendo e que quando a justiça divina chega para te cobrar alguma fatura do passado e te encontra fazendo caridade, te encontra servindo a causa do bem, ajudando, amparando, socorrendo, a justiça divina deixa muitas vezes de ser aplicada ou é adiada, porque naquele momento ela percebe que você está crescendo, está aprendendo e às vezes nem vai precisar daquela fatura. Tem inúmeros casos na literatura espírita, né, que a pessoa... Tem um caso rapidinho de um senhor que tinha 3 filhos, um deles um nenê de 6 meses, foi abandonado pela esposa. E ele, apesar de muito simples, ele cuidou daquelas crianças com muito amor, com muito carinho, com muito desvelo, e ele se dedicava ao máximo, virou um pai exemplar. E tinha um compromisso para, nesta encarnação, aos 40 anos, ficar cego, perder a visão, né? Por resgate do passado, a justiça divina em ação. Só que a hora que ele chegou aos 40 anos, ele estava no auge do cuidado, lavava, passava, cozinhava, cuidava dessas 3 crianças porque foi abandonado pela mulher. Estava agindo como um homem de bem. O que aconteceu? Aquela pena dele perder a visão foi relegada, não é? Pode ser que eles tenham se livrado dela, ou Deus, como é bom, se a justiça nossa tem concordata, que te dá um prazo maior para pagar, também ele possa ter conseguido isso, não ficou cego e cuidou dos 3 filhos e espiritualmente cresceu muito. Então, precisava ficar cego? Não. Tudo que ele tinha que aprender de humildade, bondade, dedicação, amor, caridade, ele aprendeu cuidando daquelas 3 crianças. Isso é justiça. Cresceu do mesmo jeito, né? É. Entende? E o Chico também, eu lembro de ter visto que, às vezes, um invasor de terra, um poceiro, né, invade a terra do índio, toma a terra do índio. Depois, quem que nasce como herdeiro daquele fazendeiro? O índio, que perdeu a terra. Ou seja, a terra volta, ia ser dele. A terra volta para o dono. Percebe? A justiça divina, ela, como disse o Marinho, é muito diferente do que a gente imagina. Ela é mais eficaz. O camarada João tira a vida de José. Numa outra encarnação, como é que o João repara isso? O José nasce filho dele. Porque às vezes o João tira a vida de José, ninguém viu, a justiça não consegue punir, o João passa impune. Sofre com a consciência no plano espiritual, depois, numa outra encarnação,
José vem como filho dele, e se ele tratar o José com amor e com carinho, reparou o erro, porque já sofreu muito também, né? Mas só lembrando, né, você falava da misericórdia, né, que é divina. Tem a frase do Emmanuel, é bem isso mesmo. Toda vez que a misericórdia se faz presente, né, que o resgate se faz necessário, se nos encontra em condição de trabalho, de assistência, de dedicação, manda ao imperativo divino que a pena seja suspensa. Até que se normalize a condição. Porque Deus é bom. É lógico. Bom, ô Durval. É justo, é bom também. Durval, nós estamos indo já para os momentos finais, mas tem algumas coisas aqui que a gente precisa perguntar para você de qualquer maneira hoje, viu, Durval? Aproveitando sua vida aqui, né? Uma delas é assim: qual deve ser o nosso comportamento quando as pessoas não são punidas da forma como nós achamos que elas deveriam ser punidas? O que a gente faz, hein? Agir com humildade. Não é? Lembrando que a punição não é a que eu acho correta, e assim é que a pessoa merece. Né? A punição que a pessoa precisa, e não a que eu acho que é o justo. Porque às vezes eu sou muito duro, o Flávio é mais leve, o Marinho é mais ou menos. Então não é a minha, é a da justiça. Essa é na condição de vítima. E quando eu tenho consciência de que eu fui o agressor, eu cometi um delito em relação a alguém, como é que eu atenuo isso perante Deus, perante a justiça divina? Com o pensamento espírita também, que diz assim: o bem que se faz anula o mal que se fez. Então, se eu fui o agressor, eu interrompo daqui para frente a agressão, procuro jamais agir com agressividade ou violência daqui para frente. O passado já foi, eu construo uma vida futura diferente, agindo de uma forma pacífica. E se eu prejudiquei alguém, eu vou ajudar aquela pessoa. Se eu fiz o mal àquela pessoa, daqui para frente eu vou fazer o bem àquela pessoa, né? E amparar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, né? Para que ela tenha um pouco mais, uma vida um pouco melhor. Ou seja, vou fazer o bem para aquela pessoa. Se eu me arrepender, já ajuda? O arrependimento é o primeiro passo. É o primeiro passo, mas só o arrependimento não resolve nada. Você tem que se arrepender, depois você vai sofrer com aquilo, e depois você vai reparar o seu erro. E a reparação do erro é fazendo o bem. O amor cobre a multidão dos pecados. Lembra da frase? Você vai fazer o bem para aquela pessoa, e aí sim você vai ter paz. Só uma coisa, às vezes não dá, porque a sua agressividade foi com relação a alguém que já faleceu. E não está mais aqui, né? E não está mais aqui. Vamos imaginar que você foi muito agressivo com o seu pai ou com a sua mãe. Depois caiu a ficha, como dizia antigamente, e você agora, a consciência está pesando. Como é que eu faço? Daqui para frente, meus pais não podem, mas eu posso ajudar os pais de outrem. Tem muitos idosos em residenciais, né? Asilos, em asilos, ou na vida, na vizinhança, pessoas sozinhas, esquecidas, né? E eu posso, o que eu não fiz de bem para os meus pais, fazer por essas pessoas. Isso também vai reparar o meu erro. Os meus pais vão ficar satisfeitos e Deus vai me fazer com que eu me sinta melhor, porque com o bem eu estou reparando. Não na pessoa dos meus pais, mas fazendo por outro. E tem alguma atitude que mais agrada a Deus nesse sentido? De eu me redimir dos meus pecados, dos meus erros? Tem alguma atitude que mais agrada a Deus? A prática da caridade. A atitude que mais agrada a Deus é a prática da caridade. Porque quando eu estou praticando a caridade, eu estou exercitando o amor, estou aprendendo a perdoar, estou aprendendo a tolerar, estou aprendendo a compreender, estou aprendendo a me doar. Né? Então, é a prática da caridade que vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. É a melhor forma de aprender as coisas da vida. Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais? Olha, queríamos agradecer muito, né? Temos até a interação de nossos ouvintes de outros estados, da Bahia, de outros países, Portugal, Canadá, Estados Unidos. Muito obrigado a todos. Queria deixar um abraço carinhoso também para o Eduardo Soares e a Elza Pascolato, que está entrando em contato conosco, interagindo. E a nossa audiência também vai estar, após o nosso programa, gravando todo esse nosso programa na rádio web às 18 horas. Às 18 horas e também no YouTube. Muito bem.
Ô Flávio, eu já tinha perguntado para você se você acredita na justiça divina, né? Você já tinha respondido, né? Claro, piamente, que nem o Hélio. Que nem o Hélio, né? E o Marinho, acredita na justiça? Marinho. Piamente. Piamente também. Bom, você não vou nem perguntar, Durval. Você acredita na justiça, Durval? Claro, né? Acredito na justiça terrena e na justiça divina. Claro. A terrena pode ainda não ser perfeita, mas eu vou lhe dizer, a justiça brasileira caminha muito bem. Ela vai se aperfeiçoando aos poucos. Né? A gente não pode medir a justiça por um ato, por um ato ou outro que aconteça, porque a grande maioria das pessoas são atendidas nas suas necessidades pelo Poder Judiciário. Em São Paulo e no Brasil como um todo. As coisas funcionam bem, só que a gente só fica sabendo daqueles casos em que a coisa não saiu bem. Os demais, 95% vai bem, você não fica sabendo. Não fica sabendo. Agora, se 5 derem errado, aí a gente acha que nada é bom, nada funciona. É difícil. Durval, nós estamos indo para o final, né? Mas eu não daria para passar o programa sem perguntar para você, pedir para você dizer alguma coisa para aquele nosso espectador, para o nosso ouvinte, que nesse momento está se sentindo injustiçado, que por qualquer razão, ele está lá com um senso de injustiça presente na vida dele. O que a gente fala para essa pessoa, hein? Eu diria assim, meu caro, confie em Deus. Deus sabe exatamente o que você precisa, e se você está passando por uma situação que parece para você que é injusta, pode efetivamente ser uma injustiça. Mas essa situação não chegou até você de graça. Alguma razão tem. Talvez ela venha para te permitir um crescimento interior, para te permitir melhorar e te permitir um futuro melhor. Então confie em Deus. Espera que essas coisas todas vão passar, né? A vida segue em frente e você vai ser feliz, você vai superar tudo isso confiando em Deus. Confie na justiça divina. Nada acontece por acaso. Às vezes na hora a gente não entende. Meu Deus, mas por que isso? Eu não merecia isso. A gente não sabe. Confie em Deus e faça o possível, dentro das leis, dentro das regras, faça o possível para superar essa situação com amor, com paciência, com tolerância, com compreensão. E se eu puder dizer mais uma coisa? Claro, por favor. Vamos pensar na justiça também com relação aos outros. Tenha compreensão, não acuse, compreenda, perdoe, tolere. Companheiro, é difícil, é fácil julgar o comportamento dos outros quando a gente não sabe direito o que aconteceu. Tenha mais compreensão, não exija tanto dos outros, não cobre tanto dos outros, porque a vida é difícil para todo mundo. Tenha paciência com o jovem, com o idoso, com o homem maduro, com a mulher, com todo mundo. Tenha paciência. A vida passa e a gente vai ver que toda essa nossa cobrança, essa nossa exigência de comportamento dos outros não teve sentido. Durval, uma palavra só que possa simbolizar tudo que nós falamos aqui hoje. Uma só. Fé. Fé. Muito bem. Flávio Tolini, e aí, quem são os ganhadores ou as ganhadoras, não sei, de hoje aí dos livros? Hoje tem um casal aqui que a gente está... É um casal? Na verdade, só dizer que é um homem e uma mulher. Né? É o Carlos Eduardo de Oliveira e a Terezinha Stefanato. Um abraço para eles aí, ganharam os livros, vão retirar aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo as condições de trabalhos presenciais estejam restabelecidas. Durval, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, muito esclarecedora, e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Turíbio, obrigado a todos, e é sempre uma alegria participar do programa. Durval Rezende, ator de tarefeiro do Núcleo Espírita Essencial Paz e Amor do bairro do Cambuci, aqui em São Paulo. Hoje nós falamos sobre justiça divina e justiça humana. Sábado que vem vamos falar sobre inimigos desencarnados, com a Rosa Brandieri. Nós estamos encerrando o programa Semeando a Boa Nova de hoje. Obrigado, Marinho, obrigado, Flávio, obrigado pro Hélio, que já se foi, não está mais aqui com a gente, está no outro trabalho. Você fica conosco no www.semeador.org. Aliás, no www.semeador.org você pode assistir os programas anteriores. Tem 20 anos de programas para você assistir. E na web rádio.osemeador.org você pode ouvir esse programa aqui, assisti-lo, ouvi-lo, né, porque é na web rádio, a partir das 18 horas de hoje. E durante a semana, em vários horários, o programa também é reprisado lá na web rádio.
Curte, vale a pena, www.webradio.osemeador.org. Você pode ficar conosco também no YouTube, às 18 horas o programa vai estar lá também gravadinho para você assistir. Uma boa semana, né? Como é que é? Uma boa semana para você, ouvinte.